A paz do Senhor. Boa noite a todos. Continuamos hoje com a parte B, a segunda parte de O Espírito Santo. Afinal de contas, o que é o Espírito Santo? Já definimos que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele pensa, ele fala uma linguagem articulada, ele ensina, ele tem consciência própria da sua existência, ele é inteligente. Lendo agora João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é o Espírito Santo perante a Bíblia também? É o Consolador, certo? Não, é errado. Perante a Bíblia, o Espírito Santo é o outro Consolador. Significa que já existe um. E quem é esse um existente? É o Senhor Jesus. Então é bom a gente interpretar tudo aquilo que nós lemos, principalmente na Bíblia, para que hajamos com confiança e segurança. Em João 14,17, temos: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mesmo no mundo evangélico, existe uma grande divergência de opinião com relação ao Santo Espírito, Deus. Porque muitos não conhecem o Santo Espírito. Ele é invisível, ele não se apresenta para qualquer um. Então, há uma grande dificuldade de interpretação do Santo Espírito de Deus. Eu vou mencionar agora vamos chamar de uma brincadeira imitando a realidade, para que possamos compreender o que fazer para discernirmos o Santo Espírito. Certa feita, em uma cidade do interior, aconteceu que um grande intérprete da língua portuguesa chegou nessa cidade para fazer uma apresentação. Todos sentados naquela grande biblioteca aguardavam o Senhor falar sobre a igreja. Nisso chegou um caipira, portando toda aquela roupagem típica do caipira, um chapeuzinho de palha na cabeça, só que tinha em mãos um canivete e uma laranja. E o conferencista estava começando a falar. Começou a falar, o caipira levantou a mão: posso falar? E aquilo incomodou demais aquele conferencista. Mais uma vez o caipira pediu a palavra: posso falar? E assim foi por um determinado tempo, até que o conferencista, a paciência esgotada: o que você quer? Gritou de forma grosseira, ríspida. Aí o caipira falou, cascando aquela laranja, pôs ela na boca, chupou a laranja e todo mundo aguardando ele ainda. Aí ele chega para o conferencista e pergunta: que gosto tem essa laranja? O conferencista olhando aquela coisa, sentindo-se confrontado: eu não chupei ela não, seu ignorante. Pois é, o caipira respondeu. Então deixa de falar besteira e prova a Deus primeiro, para depois você falar sobre o Espírito Santo. Só pode falar do Espírito Santo quem prova a Deus, quem prova Ele. Moral da história: aquele que não prova não sabe falar o que é certo. No versículo 26, nós vamos complementar agora.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja só que coisa mais importante. Aquele que o Senhor Deus enviará é o Consolador, o outro Consolador. E ele habitará num templo ali embaixo, certo? Errado. Ele habitará em você, em mim, que somos templo do Santo Espírito. E qual a função desse Consolador? Ele fará lembrar tudo o que foi dito pelo primeiro Consolador. Mas muitas pessoas falam, ao invés de pedir, de clamar ao Senhor para que tenha ciência e consciência do Santo Espírito, ele fala que não sente nada diferente, que não faz diferença dele estar vazio ou não. Ele não vê que isso acontece com ele. Ou seja, ele está vazio de tudo. Mas nós podemos mudar um pouco essa situação agora. Agora é a hora, a oportunidade de juntos clamarmos a Deus para que o Espírito Santo, em nome de Jesus, habite em nós. Vamos fazer essa oração agora em conjunto. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, clamamos para que o Santo Espírito possa habitar em nós. Clamamos para que o Santo Espírito E disso tenhamos a certeza que o Santo Espírito está conosco. Disso tenhamos certeza que Ele está conosco. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Então nós estamos fazendo uma oração conforme a Bíblia ensina. Em nome de Jesus, clamamos para que o Santo Espírito possa estar habitando em nosso meio, em nosso corpo, que é templo do Santo Espírito. Com essa oração feita de coração, acreditando realmente que isso acontece, nós vamos ver a diferença acontecer em nossas vidas. Pois a Bíblia fala o seguinte: o Pai só enviará o Santo Espírito mediante clamarmos o nome de Jesus. Por isso que é importante o nome de Jesus estar sempre em nossas orações, em nossa mente, em nossa boca. Jesus dá autoridade a nós até para expulsar demônios. Mas nós muitas vezes, não, vamos chamar fulano de tal que ele é bom para expulsar demônio. Nós esquecemos da autoridade que está em nós. Então nós precisamos de lembrar que o Santo Espírito está em nós. E ele, na nossa convicção de que estamos sabendo que ele está habitando em nós, ele fará com que lembremos todas as coisas que Jesus nos deu, inclusive expulsar demônios. Em João 15, 26 temos: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mais uma parte importantíssima da Bíblia. Como é que será o comportamento do outro Consolador em relação ao primeiro? Ele vai ter um papel separado? Ou vai continuar fazendo a mesma coisa, as mesmas coisas que o primeiro Consolador fez? O que acontece aqui é o seguinte: Espírito Santo, Deus e Jesus trabalham numa parceria incrivelmente fantástica. Ninguém tem interesse nem a intenção de passar na frente do outro. Cada um se oferece a fazer as coisas e os outros apoiam. Então o Santo Espírito
vai nada mais, nada menos que continuar testificando de Jesus. Para o Santo Espírito, Jesus é o mais importante. Daí nós podemos ver, a incompreensão nossa é justamente essa. No mundo secular, cada um quer se passar na frente do outro. No mundo espiritual, Deus quer que o outro passe sempre na frente. Essa é a diferença que faz na nossa Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O mais importante é lembrarmos que o Santo Espírito nos lembra sempre uma coisa. Ele vive. Jesus Cristo vive eternamente. Não esqueçamos disso, para que tudo vá bem com nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse ensinamento, Senhor, que Tu deixaste escrito naquela Bíblia. Amém. Jesus veio ao mundo para que todos tivessem vida. Todos significa o quê? Só os crentes? Não. O ímpio também. O Santo Espírito, o novo Consolador, ele veio então, em relação ao ímpio, qual que é a posição dele? Vamos ver agora João 16, de 7 a 14. O que fala a Bíblia sobre o Santo Espírito em relação ao ímpio? João 16, 7 a 14. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Vejam, irmãos, o Espírito Santo vem para todos, inclusive para o ímpio, para anunciar o pecado, a justiça e o juízo. O pecado é a incredulidade. E quantas vezes, não só o ímpio, mas também o crente, fica incrédulo. A justiça, que Jesus se ofereceu para pagar na cruz todo o nosso pecado. Essa foi a única parte que ficou bem resolvida. Porque todo o pecado daquele que crê no Senhor foi pago naquela cruz. E o juízo, o bom é que o diabo já foi julgado. E ele está condenado. O Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Ele te conduzirá por todo o caminho verdadeiro. Anunciará o futuro. O Espírito Santo é quem fala sobre o futuro. E glorificará Jesus, não pegando para si próprio nenhuma glória. Toda vez que fala-se em glorificar o Santo Espírito, é como se ele fugisse e escondesse atrás de Jesus. Porque a ele a glória cabe ao Senhor Jesus. Agora em Atos 1:8.
8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Esse texto fala sobre poder, virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo importa conosco até mesmo no vestimento, mostrando que incomoda. E hoje o crente tem buscado muito o vestimento que está na moda do não crente. É muito comum senhoras mães estarem apresentando roupas curtas, expondo o seu corpo. Se as mães estão assim, imagina os filhos, as filhas. Atos 16:6 temos: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Irmãos, a coisa é mais simples do que a gente possa imaginar, mas para isso temos que ter obediência. O Espírito Santo não nos guia para lugar errado, ele sempre nos conduz para lugares corretos. Às vezes o homem faz planejamento de viagem, etc. e tal, mas o Espírito Santo encaminha para fazer outra coisa. Dê ouvidos ao Santo Espírito e irá bem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, gravando em nossos corações a Tua voz, para que saibamos reconhecê-la em qualquer tempo e lugar, e para que possamos aprender contigo e ensinar aqueles que estão chegando. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém.